sagrado é Deus, né? Lá no céu é Deus, a sociedade não me tampa do sagrado, né? Se cada um se ajudasse, eu acho que não tinha morador de rua. Sagrado. Se formos procurar a origem desta palavra, iremos descobrir que ela significa tudo aquilo que é diferente do profano, o que está separado e afastado do impuro. Como falar então do sagrado quando estamos diante de um cenário tão dramático da humanidade, que é a questão das pessoas em situação de rua? Meu nome é Robert, sou teólogo e através da série Em Busca do Sagrado, tenho me aproximado de homens e mulheres de vários lugares para compreender melhor o que é o sagrado e como se relacionar com ele. No episódio de hoje, vou me dedicar a entender a situação das pessoas que, por diversas circunstâncias, estão vivendo nas ruas de nossas cidades. Vamos começar conhecendo melhor essa dura realidade. São pessoas que vivem, que sobrevivem, que estão na margem, na marginalidade da sociedade mesmo, nos viadutos, embaixo das pontes, né? Alguns até têm acesso aos albergues, mas são pessoas sem estrutura, enquanto uma casa, um domicílio que seja algo organizado. Né? A congregação de vocês tem um fundador que tinha um apreço, um cuidado, uma missão entre os pobres. A senhora fala pra gente qual é essa relação do trabalho que vocês fazem hoje com esse carisma próprio do fundador? Até bem propício, porque agora a gente celebra os 400 anos mesmo da fundação do nosso carisma, né? Então, São Vicente foi muito inspirado na época e foi uma inovação na igreja, né? Pessoas que estivessem a serviço no meio dos pobres. Então, a partir de alguns acontecimentos na vida dele, essa realidade de ir ao encontro dos pobres, coincidentemente com a igreja de saída do Papa Francisco agora. Então, eu penso novamente, eu repito, eu acho que para nós aqui é o cerne completo do nosso quarto voto, o serviço dos pobres, né? É a realização daquilo que São Vicente idealizou há tantos anos atrás, estar no meio dos pobres, ser com eles. Nós precisamos de uma comunidade que esteja no meio dos pobres. E a gente vive isso, acho que assim, na prática, no nosso dia a dia. Se não der certo, se próprio. Tá bem, obrigado, Deus abençoe. O único lugar que fornece banho para nós é aqui. Aqui nós temos carinho das irmãs, respeito, que é a primeira coisa. E ela trata nós por igual, não importa se nós estamos em situação de rua, não, é tratado com dignidade. Que qualquer ato que gera vínculo ou simpatia com essa população para nós já é um ganho, né? Então a gente acolhe pessoas em situação de rua, né? Nós temos esse espaço próprio justamente para eles se sentirem acolhidos, ter um espaço agradável, nesse sentido do resgate e da dignidade mesmo para eles, de uma forma bem breve. E daí tem os trabalhos, né, que a gente desenvolve nesse sentido aqui nesta casa também. Não é somente, então, algo que a gente faz para alguém. É o próprio processo de aprendizado, de discernimento permanente da pessoa e do projeto de Jesus, que a gente vai fazendo junto com essas pessoas. Tal como Jesus fez na sua época, ele andava com os pobres, ele comia com eles, ele estava com eles nos seus espaços vitais, né? Então, para nós, filhas da caridade, estar nos espaços vitais dos pobres, tanto na perspectiva sociológica, né, quanto na perspectiva das outras pobrezas que percebemos hoje, né? Do abandono, da pobreza, da indiferença, né? Para nós estar nesses espaços vitais é uma experiência de seguimento de Jesus Cristo assumido na fé. Como essa possibilidade de ver nessas pessoas o rosto de Cristo. Às vezes a gente percebe que existe tanto medo, tanta forma de afastamento, né? Que se coloca tantas barreiras entre a sociedade e as pessoas mais empobrecidas, mas o salto que se deve dar é enxergar nessas pessoas Cristo. Como se faz isso? Uma experiência de fé, né? E nesse sentido, o diferencial para esse olhar é a fé. Não olhamos para o outro como uma classe social somente, na sua condição social, mas olhamos para ele como Cristo olharia. Eu gosto daqui. Aqui nós fazemos a nossa oração de manhã, ela fala bastante de Deus para nós, que é a primeira coisa, trata nós com respeito, já falei. É um espaço quase que invisível para a sociedade. No entanto, a partir da hora que se abre esse espaço, né, é possível mostrar o que se faz, mostrar o rosto dessas pessoas, né, que às vezes
As pessoas em situação de rua, a maioria delas são invisíveis para a sociedade como um todo. É você devolver ou buscar, né, construir com eles um passo de autonomia para que depois possa se chegar, né, na efetivação de um campo de trabalho. Você está empregado ou não? Não, e que tá o lance, eu precisava de um trabalho, preciso desse lado. A gente já se esforça querendo estudar, fazer alguma coisa assim, mesmo morando na rua, é difícil você se acordar todo dia e ter que fazer um trabalho, ter que ir para aula ou ficar fazendo um negócio que traga benefício para você. Então, se fosse só por mim, eu acredito que eu estaria pior, né? Na realidade. Que daí você não tem nenhuma chance de poder estar limpo, né, cara? Que eu acho ridículo o cara andar tudo sujo, na realidade. Por mais que eu viva na rua, a gente tem que estar de uma maneira assim, se sentir melhor. A gente sente na pele o preconceito, a discriminação, a falta de emprego, muitas vezes não é porque eu não sei trabalhar ou porque o meu irmão não sabe. É porque a gente tem uma dificuldade de tomar um banho, né, de ponhar uma roupa mais decente. Daí você chega uma entrevista de emprego, tem 10 que por mais que estejam menos capacitados que você profissionalmente, estão mais bem vestidos, estão cheirosos, né, tem uma casa para depois dali voltar e descansar. Então a população de rua sofre isso também. Quando alguém vive uma situação de subhumanidade ou de exclusão ou de injustiça, né? Não tem uma morada digna, não tem um alimento digno, não tem uma escola de qualidade, não tem um sistema de saúde que os atenda nas condições necessárias, né? Nós não podemos dizer, mas essa situação sempre vai ter, né? Então, onde está o nosso discernimento, né? Onde está a nossa responsabilidade como cidadãos, né? E onde está a nossa compreensão do dom maior, né? Que é o amor. Quando passares abrigado contra o frio, protegido contra a chuva, e vires na pessoa de um pobre Jesus Cristo ensopado, de roupa colada ao corpo, de ossos gelados, de alma tiritando de frio, mesmo que não possas parar, mesmo que não haja lugar em teu carro, ou não te seja possível levar para casa o teu Senhor, vai rezando para que um dia, sem grande demora, haja lugar para Ele em todos os carros, em todas as casas e em todas as almas. Podemos dizer que as pessoas em situação de rua, os pobres, os marginalizados, são os sacramentos também, ou seja, revelam quem é Deus? Qualquer relação com o ser humano, você deveria estar sempre pensando que é um ato sacramental, né? E isso nem sempre acontece, e nós temos uma formação religiosa que às vezes se distancia disso. E uma das passagens bíblicas que eu gosto muito de lembrar é Mateus 25, parte final de Mateus 25, em que Jesus se identifica com pessoas em situações muito específicas, né? Então ele diz que quem o ajudou quando ele não tinha onde ser hospedado, quem o ajudou quando estava doente, ou era prisioneiro, ou estava faminto, ou estava com sede, vai para o reino dos céus, né? E quem não o ajudou não vai para o reino dos céus. E aí então a pergunta é, mas quando foi que a gente fez ou não fez isso, né? E aí ele diz, bem, sempre que vocês fizeram algo a um destes pequeninos, o fizeram a mim, né? Então, veja como Jesus se identifica, assim, umbilicalmente, né, de uma comunhão tão profunda, se identificando plenamente com o ser humano, né? E ele foi muito mais do que aquela situação que a psicologia chama de empatia, né, de colocar-se no lugar do outro, né? Ele encarnou o outro. O único mandamento que Jesus deixou, nós, seres humanos, como cristãos, não conseguimos fazer. A gente vai na missa, assiste a missa e volta e fica de braços cruzados em casa. E esquece que no mundo tem um irmão caído, um irmão doente. Então, assim, que a gente seja Jesus. Jesus não precisou de um telhado, ele passou, ele sentou e conversou com todo mundo. Jesus de Nazaré está aqui o nosso modelo. É Ele quem poderá nos ajudar a entender como buscar o sagrado
com nossos irmãos e irmãs mais pobres e entre eles. Na carta aos Filipenses, São Paulo fala de Jesus que, ainda que fosse de natureza divina, ele não se prevaleceu disso, não abusou de sua autoridade de Filho de Deus, mas ao contrário, ele se abaixou, se aniquilou, assumindo uma condição de escravo, e foi obediente até a morte de cruz. Ele quis se rebaixar à nossa situação, para permanecer conosco, para nos falar. Deus, em seu Filho, se fez fraco, frágil e pobre. Me recordo então da regra de São Bento que, quando ele fala da humildade, ele mostra a escada de Jacó que tocava o céu e ensinava que pela exaltação de si mesmo se desce e pela humildade se sobe. Talvez não seria a humildade um dos segredos de encontrar o sagrado? De encontrar-se com Deus? Descer então para subir? A opção pelos pobres, ela não é uma opção excludente. Então, optar pelos pobres não é excluir quem não esteja numa condição de pobreza. É a verificação de que todos nós temos as nossas pobrezas. E todos nós somos pobres, em certo sentido. E os descartáveis hoje, sim, são as pessoas em situação de rua, são os migrantes, são os idosos, são as crianças, é a juventude, sobretudo a juventude negra, que é morta, que é vitimizada. E o nosso olhar sobre isso precisa ser um olhar transformador. Né? O descarte é algo que toca, né, no fundo da experiência cristã e pede uma postura de transformação. Infelizmente, nós, quanto Brasil, quanto Estado, quanto município, nós não temos um senso, né? A gente vem cobrando isso, né? Da importância da gente ter este senso, quem realmente são essas pessoas, quantas pessoas são, né? Quais os seus maiores desafios, né? E certamente se a gente entrar neste universo, perguntando para uma mulher que está em situação de rua, quanto mãe, né, quanto esposa que sofre a agressão e que está nessa situação e que muitas vezes não consegue sair dessa realidade por falta de política pública, por falta, né, de uma oportunidade, é um universo muito triste e lamentável. Tenho filhos, 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Você vê eles sempre assim, não? Foi semana passada, eu tive lá no comecinho da semana, mas não consegui ver as crianças, né? Porque estava na escola. Eu não sabia que eles estavam estudando de manhã, né? Daí não deu. Eu peguei e voltei para trás. Uma mulher vivendo na rua é mais difícil do que um homem vivendo. Qual a dificuldade que você enfrenta, assim, como mulher? Às vezes, né, uns apuros, né, às vezes, quando não está aberta aqui, a gente faz falta de banho, né? Às vezes falta para comer, mas no final da semana é meio difícil vir, né, as coisas assim. Muitas vezes eu me deparo em situações em que nós cristãos dizemos que, bem, está assim porque quer, né? Que é uma frase que a sociedade usa muito, né? Quem está em situação de rua está assim porque quer, né? Então, muitos cristãos às vezes falam como se fossem uma pessoa desligada da fé, né? E eu tenho dito, olha, nós não podemos como cristãos usar essa linguagem que a sociedade usa, né? De condenar aqueles que já estão passando por uma situação de subhumanidade tremenda, né? Então, olhando a realidade das pessoas em situação de rua, né, eu acho que a primeira coisa que devemos ter é misericórdia e um espírito de acolhida e fraternidade. Quando perdemos a sensibilidade diante do sagrado, nos habituamos com as coisas mais maravilhosas criadas por Deus. São Paulo tinha a convicção de que, a partir da criação do mundo, todas as qualidades de Deus poderiam ser conhecidas. Podemos sim nos encontrar com Deus em todas as situações do dia a dia. Através dos pequenos e pobres, é Deus quem se manifesta.
Quando nós sentamos para almoçar dentro do templo, nós estamos repetindo o gesto de Jesus. Tá? Às vezes tornamos os nossos espaços, os nossos templos tão sagrados, mas tão sagrados, que algumas coisas não podem ser feitas, que são sublimes e sagradas, como se alimentar e sentar cordialmente e fraternalmente com o outro. Né? Essas coisas são sagradas. Né? O que podemos doar de nós e aprender nesse processo? Né? Então, a sensibilidade frente à miséria do outro, deixar-se tocar por essa condição, reconhecer-se também pecador e reconhecer as próprias misérias e ali, nesse processo de discernimento da realidade, perceber como ajudar. Às vezes é uma ação voluntária, Robert, em alguma instituição, em algum local. Às vezes, pela formação profissional que se tem, pelos espaços que se atua, é a possibilidade de mover algumas estruturas em benefício dos pobres. Eu gosto de estar junto com eles, de conversar com eles. E eles gostam de contar as histórias deles. Sabe assim, de chegar em mim e dizer, vó, posso conversar com você, posso contar a minha história. Então, eu já estou com eles há mais de 15 anos. E para mim, estar com os moradores de rua é uma bênção de Deus. Sabe? É uma equipe assim, a Pastoral do Povo da Rua, é uma equipe que é muito iluminada por Deus. A gente sai na rua assim, eles vêm, sabe, com os braços abertos assim. Vó, você veio, vocês vieram conversar com a gente faz momento de oração, reza com eles, sabe? Eles param para rezar com a gente, sabe? Então, para mim, aos meus 67 anos, na minha aposentadoria, foi o presente de Deus. As pessoas em situação de rua nos questionam. Questionam o nosso cristianismo, o nosso comodismo, a nossa igreja, a nossa indiferença. O profeta Isaías, escrevendo sobre o servo do Senhor, dizia que o seu rosto estava desfigurado, não tinha mais a aparência de homem. Olhar para o rosto maltratado de Jesus é fazer a experiência de reconhecer o amor, que é maltratado pela maldade, pela ganância, pela crueldade do ser humano. Vi nesse programa como a humanidade pode ser fria, indiferente e deixar um irmão, uma irmã ficar ao relento, abandonado, esquecido. Mas também vi que essa mesma humanidade pode revelar um amor misterioso, que é capaz de atitudes incríveis em relação ao seu semelhante. A humanidade estará salva quando reconhecer alguém que está em situação de rua como um irmão ou irmã. Quando nós cristãos conseguirmos ver o próprio Jesus nessas pessoas, aí então saberemos que estamos de fato em busca pelo sagrado. O sagrado é ver o rosto de Jesus Cristo nessas pessoas completamente desfiguradas, né? Quando eles vêm até nós e que eles se sentem acolhidos, eu acho que para nós é viver isso do sagrado. Esse que é o essencial, esse que é a meta do nosso trabalho. O diferente nos assusta, mas quando nós tomamos a iniciativa de ir em busca e minimizar o sofrimento e buscar auxiliar aqueles que estão em situação de subhumanidade para que reconquistem o seu papel, a sua vida e se sintam pessoas íntegras e amadas. Então, que a bênção de Deus onipotente, né? Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todas as pessoas, mas especialmente fortalecendo e iluminando aquelas que estão abertas ao sagrado e à presença do sagrado nas suas vidas e nas suas relações. Amém.